Fábio, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom, o Espírito Santo é o maior exportador de rochas naturais do Brasil, lá para os Estados Unidos, não é? É isso mesmo. Nós Uhum. somos o estado com maior representatividade na exportação de rochas naturais para o mercado americano. Uhum. E quando a gente ouve, né, a informação de que os pedidos não foram cancelados, mas os compradores de lá dos Estados Unidos pediram a suspensão dos embarques, a gente fica se questionando a quantos passos de um cancelamento a gente pode estar? Como é que é o tamanho desse prejuízo para o capixaba? Para o Brasil, mas para o capixaba. Então, Patrícia, nós ainda estamos no momento de processar todas essas informações, né? Uhum. Há ainda uma grande incógnita, tanto para nós como exportadores. Mas o fato, gente, vocês até, quem acompanhou a gente ontem também acompanhou essa informação a respeito desse cancelamento não, perdão, dessa suspensão dos embarques. Eles ainda não cancelaram os pedidos aqui do Brasil, mas eles suspenderam os embarques a princípio para eles entenderem um pouco melhor o que está acontecendo com esse tarifaço. Até quem sabe, né, existe todo um trabalho para tentar reverter ou pelo menos adiar essa situação aí do tarifaço que começa a valer no dia 1º de agosto. Bom, é claro que a gente depende do mercado externo dos Estados Unidos para comprar a nossa pedra, que particularmente, vamos puxar a sardinha aqui para o Brasil, né? As pedras do Espírito Santo são lindíssimas. Mas existem outros mercados que também fornecem esse tipo de rocha ornamental. E aí fica aquela preocupação, né? Como é que fica o Brasil nisso? Se a gente exporta basicamente a maior parte para os Estados Unidos e as tarifas realmente ficarem muito altas, eles vão procurar um fornecedor mais barato? E aí, se a gente perder esse mercado, para onde o Brasil vende? Como é que fica essa disputa comercial? E tem mais, esse 50% de imposto, né, de taxação, perdão, do Trump, não afeta só o brasileiro, afeta também quem está nos Estados Unidos, porque eles pegam a pedra bruta e lá eles têm que trabalhar nessa pedra, ou seja, tem uma gama de funcionários, uma gama de empresas que trabalham nessa industrialização dessas pedras. E também eles precisam manter os empregos dessas pessoas. Então, não é uma coisa que afeta só o Brasil. Vai afetar também os Estados Unidos e a gente está tentando entender o que vai acontecer daqui para frente. Conseguimos recuperar? Fábio conosco de novo. Fábio, você conversava com a gente a respeito dessa situação, né? Desses pedidos que não foram cancelados, mas eles suspenderam o imediato embarque dessas pedras para lá. O que eles querem com esse pedido e o que isso significa aqui para o Brasil e principalmente para o nosso capixaba? Perfeito, Patrícia. Então, como eu dizia, todo mundo ainda tentando processar tudo que está acontecendo, mas de fato há um prejuízo muito grande no curto prazo, porque suspendendo esses embarques todos, a gente não sabe se daqui a um mês, 2, 3, 6, a gente conseguirá recuperar esse faturamento, né? Uhum. Já há uma projeção aí no faturamento deste mês do setor de uma diminuição entre 50% a 70% Nossa. do valor exportado. Uhum. Então, já é extremamente preocupante, mas há um certo relativo otimismo, Uhum. porque todo mundo acredita que isso vai se ajustar em algum momento, né? Agora, que haverá uma grande turbulência para a gente atravessar, isso é fato. Bom, é claro que há toda uma expectativa, né, disso realmente começar a valer no dia 1º de agosto ou não, mas vocês analisam todos os cenários, desde o melhor até o pior. No caso disso começar a valer, qual vai ser a maior preocupação do setor? Eu estava comentando aqui com os nossos ouvintes que existem outros países que são concorrentes do Brasil. Eu puxo a sardinha para a gente, que a nossa pedra aqui do Brasil, e principalmente a capixaba, é muito bonita, difícil de ser encontrada em outros lugares, mas existem outros países fornecedores. O medo é perder esse comércio com os Estados Unidos? Exatamente. Você tocou no ponto principal. Assim, nosso objetivo não é ficar com tarifa zero, é sim a gente ficar competitivo
com os nossos principais concorrentes, que eu diria que, principalmente no mercado americano, a gente está falando de Itália e Índia. Então, se a gente consegue, ali na frente, negociar tarifas a patamares parecidos e similares aos da União Europeia e aos da Índia, ok, pelo menos nós estamos no jogo, né? Agora, se a gente realmente ficar em tarifas acima, como a gente está hoje, a gente perde competitividade e, claro, que perde todo um trabalho de décadas que a gente fez no mercado americano, que é o nosso principal destino. E qual é a tarifa nesses países, principalmente Itália e Índia? A gente está falando de 30%. Que seria uma competitividade justa para o Brasil em relação a eles? Hoje a União Europeia está em 30% e a Índia 26%, se eu não estou enganado. Então, se a gente consegue chegar a patamares de 30%, 25% a 30%, a gente está ali no mesmo patamar dos nossos principais concorrentes de chapas, que é o que o mercado brasileiro, e principalmente aqui do Capixaba, mais exporta para os Estados Unidos. Qual é a tarifa do Brasil hoje? Hoje está em 60, né? Porque já estava 10, já era 10, e aí com acréscimo de 50 foi para 60. Agora, eu falava também para os nossos ouvintes que, eu não sei se eu posso dizer que isso é meio que um tiro no pé até para os Estados Unidos, né? Porque a gente manda rocha bruta, mas eles precisam fazer o beneficiamento e industrialização lá. Então, se não tem rocha bruta para eles trabalharem lá, as empresas de lá também não vão ter matéria-prima, não vai ter emprego, eles também vão ficar com uma certa dificuldade, não? Excelente ponto, Patrícia. Esse, na verdade, é o ponto que nós, como associação, como Centro Rochas, a gente tem articulado com as associações nos Estados Unidos, porque o nosso produto é insumo para a indústria americana, né? Então, aquilo vai se transformar em bancada de cozinha, em bancada de banheiro, em revestimentos. Então, é extremamente importante o produto que a gente exporta. Se esse preço aumenta significativamente, isso acaba acarretando em inflação, aumento de preços do lado de lá. Então, a gente acredita que as coisas irão se regularizar ali na frente de alguma forma. Só que, de novo, até chegar lá tem uma turbulência e custa caro. Então, é um tiro no pé? Eu entendo que sim também, Patrícia, mas parece que a gente não está numa luta de lógica, né? Não é disso que se trata muitas vezes, então é difícil até de desenhar esses cenários. Uma outra coisa me chamou a atenção também, e eu fiquei um pouco na dúvida, junto com os nossos ouvintes aqui, é que o Trump parece que está fazendo isso meio que, não sei se seria uma desculpa dele ou se seria um motivo real, meio que para forçar outros países a levarem os seus produtos também para os Estados Unidos e eles começarem de alguma forma a produzir o que eles não produzem lá. Mas isso não se encaixaria no setor de rochas, até porque a matéria-prima está aqui, a gente tem todo um trabalho de escavar isso, de tirar essa pedra. Ou seja, a informação e a tentativa não bate. Não, você está corretíssima. Aliás, de novo, no nosso caso especificamente, nós somos insumo para a indústria deles. Eles vão pegar as nossas chapas e vão beneficiar, vão transformar isso em recortados. Né? Então, se eu paro de exportar para lá, ou se eu fico menos competitivo, na verdade eu estou desfavorecendo a indústria já instalada no mercado americano. É diferente, talvez, de outros segmentos que poderiam escolher migrar as suas indústrias para o mercado americano. No nosso caso, não. A extração está aqui, não faria sentido. Os Estados Unidos não tem a mesma variedade de rochas, de pedras que o Brasil tem. E nós somos, entre todos os fornecedores de pedra natural para os Estados Unidos, o Brasil detém um market share de 23%, 24%. Nós somos o maior fornecedor para aquele mercado. Então, sem a menor sombra de dúvida, é um tiro no pé. Agora, do outro lado, isso não gerou uma dependência da nossa parte em relação aos Estados Unidos? É mais vantajoso vender para eles? Por que a gente também não vende para outros mercados? Essa é uma discussão muito grande dentro do setor. Claro, o mercado americano é um mercado muito dinâmico e por décadas, principalmente nas últimas 2 ou 3 décadas, o Brasil se acostumou
ajustar toda a indústria aqui para fornecer para o mercado americano. Os outros mercados compram, mas não compram com o mesmo processo e dinamismo que o mercado americano. Então, fica com certeza uma lição de casa como setor para que a gente tenha uma menor dependência do mercado americano. A gente vai continuar vendendo para os Estados Unidos, sem dúvida, mas a gente precisa abrir novos mercados, novos países, mesmo que esses outros mercados exijam de nós uma dinâmica distinta, algum tipo de ajuste nas nossas departamentos comerciais, nos nossos produtos, enfim, para que a gente não viva essa realidade novamente. Quem seriam esses outros mercados? Olha, hoje o mercado da Austrália, por exemplo, é um mercado que está muito comprador por uma série de razões. O mercado do Oriente Médio é um mercado que tem grande potencial, mas nós enfrentamos também problemas logísticos muito sérios. Esses mercados são mercados muito distantes, tem um transit time, né, de navio muito longo, o que dificulta bastante, dado toda a situação de infraestrutura do Brasil, principalmente do Espírito Santo, portuária. Esses são alguns dos desafios que a gente tem para que a gente vá com mais força para esses outros mercados. Uhum. Eu tenho aqui a pergunta de alguns ouvintes conosco. O Renan está perguntando o seguinte: pulou para 60? Se era 10, não virou 50? Ele soma essa taxação? Então, eu vou ser absolutamente honesto e transparente. Há uma série de dúvidas eu ouço assim todo dia várias pessoas falando de maneiras diferentes. Mas a informação oficial que nós temos é que é 10 mais 50. Essa é a informação que a gente tem. Aí beira crueldade, né? Vamos combinar? Muita crueldade. Não é? Bom, mas enfim, vamos lá. Outra pergunta aqui é a Sandra está perguntando também sobre a dependência de mercado. Ela pergunta se vocês já não analisaram isso antes. A gente vem, como entidade, Patrícia, a gente vem fazendo um trabalho muito forte nos últimos 4 anos de abrir novos mercados. O Oriente Médio, principalmente, nós temos feito várias ações nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, apresentação para arquitetos, designers, feiras, eventos. É um trabalho que a gente vem fazendo. Agora, isso leva muito tempo. Isso não é um trabalho de curto prazo, sem dúvida, né? Uhum. Mas a gente está assim, olhando com lupa esse assunto. Bom, a gente sabe que tem pressão de todos os lados. O governador do Espírito Santo esteve com o presidente da República falando sobre isso. O vice-presidente também está muito engajado nessa questão de negociação, pelo menos. Empresários brasileiros, vocês foram também a essa reunião em Brasília. E lá nos Estados Unidos também tem a pressão para o lado deles. E aqui houve a ideia de se criar um comitê. Né? O governo federal decidiu criar um comitê para ouvir os setores mais atingidos pela tarifa, porque não vai atingir só, né, o setor de rochas. Isso bate mais aqui para a gente, também aqui para o Espírito Santo, mas esse comitê foi criado. Vocês têm algum outro plano de repente, ir aos Estados Unidos também? O que vocês estão pensando a respeito? Nós participamos, né, o nosso superintendente participou em Brasília, ouviu... mesmo dia que o governo federal ouviu também o agro na parte da tarde. Foi muito importante para a gente se posicionar, dizendo que nesse primeiro momento a nossa prioridade era solicitar a prorrogação desse prazo para que a gente pudesse negociar, pudesse tratar dos assuntos com mais cautela. E em seguida a gente apresentou toda a comunicação que a gente está fazendo já com os importadores nos Estados Unidos, por meio das entidades setoriais de lá. O Instituto de Pedra Natural americano, que é o NSI, com quem a gente tem um relacionamento muito estreito, está em Washington, inclusive hoje, no dia de hoje, na tentativa de fazer articulações e conversar, apresentar o tamanho do problema. Enfim, nós estamos fazendo de tudo. A gente percebe que os próprios importadores estão muito motivados e muito inclinados a nos ajudar para a gente solucionar esse problema. Ninguém quer continuar do jeito que está.
E a articulação está sendo feita de todas as formas. É claro que todas essas negociações demandam tempo, né? Mas, assim, olhando uma luzinha bem lá no fim do túnel, com essa história da taxação do Trump, né, que já vem há alguns dias, né, essa decisão, já vem ganhando mercado, as notícias nacionais e internacionais também. Por acaso, algum outro país, de repente, pensou, opa, minha oportunidade de comprar pedra do Brasil, vou dar uma olhada nisso daí, vou me interessar. Isso acontece ou já aconteceu? Há possibilidade? Eu acredito que sim, tá? Por coincidência não, né? Eu recebi 2 e-mails de ontem para cá de associações da Turquia e dos Emirados Árabes, tentando fazer uma ponte na tentativa de atrair empresas brasileiras para aqueles mercados, seja para eventos, para feiras e tal. E claro, é o que eu sempre digo, essas coisas, elas se ajustam em algum momento, não tenho dúvida, porque diferente das outras crises, Patrícia, que nós vivemos, como do subprime em 2008 e da Covid, agora, pelo menos, há demanda. Nessas outras crises, a demanda havia diminuído ou parado. Essa agora, não, pelo menos existe demanda, então a gente vai se ajustar. O problema é que para passar por essa turbulência, destrói-se muito valor, né? Então é difícil para as empresas. Muitas vezes não tem capital de giro suficiente para suportar esse maremoto. Então, mas eu não tenho dúvida que as coisas se ajustarão de alguma maneira no futuro próximo. Eu tenho umas 2 perguntas de ouvintes aqui, mas a gente já está caminhando para o repórter CBN. Mas eu vou deixar aqui a observação do Edson e a pergunta do José Roberto. O Edson dizendo, olha, no meu ponto de vista, Trump não aguenta 2 meses com essa taxação. E o Zé Roberto está perguntando sobre o mercado interno. Vamos lá para o repórter CBN? Você me ajuda com isso na volta. Tudo bem, Fábio? Muito bem, de volta com o nosso CBN Vitória. Nós estamos com o Fábio Cruz, que é o vice-presidente do Centro Rochas, o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais, falando sobre esse efeito tarifaço, né, esse suspense que está rondando aí o brasileiro por conta dessa tarifa, dessa taxa de 50%, o que já 50% já assustava o brasileiro. Com a informação que o Fábio trouxe agora de que nós tínhamos 10, com mais 50 passa para 60, aí a gente já começa a perceber um certo tom de crueldade nessa atitude, né? Nenhum outro país está sendo taxado pelos Estados Unidos num valor tão alto, não é isso, Fábio? Obrigada por aguardar a Rede CBN conosco. Pois não, Patrícia. Obrigado pelo convite. Ninguém está sendo taxado pelos Estados Unidos com 60% no total, né? A China ainda tentou engrossar o caldo com ela, mas a coisa também mudou de rumo, não foi? Os outros países tiveram esse mesmo processo, né, de tarifar, colocar um valor lá em cima, depois negociar tarifas mais intermediárias. É por isso que há como eu falava anteriormente, um relativo otimismo no sentido de talvez seja a mesma coisa que aconteça com a gente. Haja espaço aí para uma reavaliação, né, e uma diminuição desse valor. Exatamente, é o que a gente espera. Vamos lá, nossos ouvintes. Então, o Zé Roberto está dizendo o seguinte, por um lado isso é até bom para o empresariado brasileiro, para ele aprender a dar valor para o mercado interno, para depois vender para o mercado externo. Porque se acontece uma coisa como isso agora, ele não fica tão desesperado. Eu aproveito aqui a observação do Zé Roberto para te fazer uma pergunta. O nosso mercado interno conseguiria absorver tudo que os Estados Unidos comprou e compra? Então, essa observação é muito boa, porque a gente acredita que o saudável, obviamente, é a gente diversificar mercados, né? Isso sem a menor sombra de dúvida. Agora, por outro lado, Patrícia, tem sempre um desafio, que é o seguinte: a especificação de produto, de chapas, que vão para o mercado americano, na sua grande maioria, são chapas de 3 centímetros de espessura. E o que se vende no mercado interno é normalmente com 2 centímetros de espessura. E aquilo que você tem no estoque de 3 ou de 2, você não consegue transformar e virar de 2 para 3 nem 3 para 2. Então, imagina, a empresa que vem há 20 anos atuando fortemente no mercado americano não consegue agora desovar
esse material, esse estoque, no mercado brasileiro, porque ele tem um estoque muito voltado para o mercado americano. Então, é uma dificuldade, essas coisas não acontecem no curto prazo, mas eu concordo plenamente de que o mercado interno precisa ser visto com muito carinho. Tem muita demanda no mercado interno a ser conquistada ainda. A gente tem a feira, inclusive, agora em agosto, de Cachoeiro, que é uma excelente oportunidade para conectar com compradores, distribuidores do mercado interno. Mas este desafio que eu relacionei sobre a chapa é, de fato, uma barreira que a gente enfrenta. E o Edson dizendo, olha, no meu ponto de vista, Trump não aguenta 2 meses com essa taxação porque vai faltar produto para eles lá também. E isso vai gerar risco de grandes impactos na manutenção do próprio governo dele. Eu não sei se faltará, o mercado sempre se ajusta de alguma forma. É de fato uma preocupação, porque se eles ficam muitos meses sem os produtos brasileiros, eles vão de alguma forma ter que se reajustar com produtos dos nossos concorrentes, e essa é a nossa maior preocupação. É por isso que a gente quer negociar e quer de fato resolver. Eu falava anteriormente, né, a gente não está tratando aqui de lógica, a gente está tratando de um cenário onde há infinitas possibilidades aí nas reais razões desse tarifaço. Então, é até difícil para a gente argumentar de maneira lógica se a gente não sabe exatamente o que está por trás de tudo isso. Tem que destacar que não foi uma questão só econômica, né? Tem uma questão política envolvida. Muita gente até chamando esse tarifaço de chantagem. Pois é por isso, né? Obviamente que eu não sou especialista em política, mas a gente sabe que tem muitas nuances aí, muitas camadas de complexidade nessa tomada de decisão por parte dos Estados Unidos. Por isso a gente pede a prorrogação, a gente pede cautela e a gente pede, a gente solicita que seja feita uma negociação para ficar pelo menos igual aos patamares dos nossos concorrentes. Fábio, eu agradeço a sua participação conosco. Claro, torcemos aqui pelo melhor para o Brasil, para o nosso capixaba também. Se a gente pode ver de uma forma positiva isso tudo, como você já disse também, é olhar para outros mercados, diversificar um pouco mais daqui para frente, mas sem perder isso que a gente já tem lá também, pelo menos esses próximos embarques que foram suspensos, né? Tem até um ouvinte aqui, o Renato, perguntando, corre o risco deles cancelarem isso? Qual vai ser o tamanho do prejuízo do capixaba e do brasileiro se isso for cancelado? O prejuízo é grande, sim. Óbvio que se chegar a cancelar, e como eu dizia, esse mês de julho a projeção já é de entre 50% e 70% de diminuição do faturamento, levando em consideração que no ano passado, em 2024, só o Espírito Santo exportou em torno de 670 milhões de dólares para o mercado americano. Por aí a gente faz uma conta já do que pode significar de fato essas suspensões e o prejuízo. Então, é esperar que a gente vá conseguir no próximo mês ou nos próximos meses recuperar. Patrícia, é importante só mencionar que nós vínhamos esse ano, até o mês de junho, em um acumulado do ano 25% maior no nosso faturamento do que foi o ano passado, no mesmo período. Então nós estávamos caminhando para ter um ano recorde de exportações, principalmente para os Estados Unidos. E isso tudo agora está em stand-by. Vamos aguardar, torcendo sempre pelo melhor, que a situação se resolva da melhor forma possível para a gente aqui no Brasil e também para o nosso estado. Fábio, muito obrigada por conversar conosco, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigado, Patrícia. Um abraço aos ouvintes. Até mais. Até mais. Obrigada.